Primeira mensagem. Assim como todos nós temos o ego, a parte que nos permite viver uma experiência de individuação, todos nós temos a centelha divina, a parte que está sempre ancorada no amor incondicional. E você começa a permitir que a centelha se manifeste à medida que segue a sua intuição, à medida que a voz do coração começa a falar mais alto que a voz da mente. E quanto mais você segue o caminho do coração, quanto mais dá lugar para a centelha atuar, mais bem-aventuranças você colhe na sua caminhada. O ego, né? O ego é muito interessante. Eu acho que o ego deveria ser um dos seus maiores objetos de estudo para quem quer se desenvolver, né? Porque, em geral, a gente conhece somente duas formas do ego. O ego do egoísta, que pensa só em si mesmo, que não contribui nada para os outros, e o ego do que precisa ser o centro das atenções, que seria a vaidade. Mas existem muitas outras formas de manifestação do ego, muito sutis, e o ego, quando a gente não toma conhecimento dele, ele se torna um dos maiores sabotadores que a gente pode ter. Eu comecei a entender um pouco melhor a questão do ego quando eu li um livro do Saint-Germain que trazia lá um texto dizendo, o título era Não poderá servir a dois deuses, terá que escolher a Deus ou ao seu ego. Em vários textos, até do Evangelho, né, de algumas religiões cristãs, a gente encontra uma lição que chama Você não poderá servir a dois deuses, terá que escolher a Deus ou a Mamon. Mamon seria o deus do dinheiro, né, a matéria, a materialidade. E o Saint-Germain trouxe a mesma lição e substituiu Mamon pelo seu ego. Então, o que é servir ao ego? O que seria servir ao ego? Aí eu comecei a pensar sobre isso, entendo que servir ao ego seria atender às demandas externas, tudo aquilo que fala com você de fora para dentro, tudo aquilo que contraria, você faz algo sentindo que devia fazer diferente, mas você faz, mesmo contrariado, para atender alguma demanda externa, para pertencer a um grupo, por ser bem quisto por alguém, para ter uma imagem específica, ou pior, para ser melhor do que alguém. São todas demandas externas que quem quer atender essas demandas é o nosso ego. Enquanto Deus fala conosco de dentro para fora, né? Muitas vezes a gente chama de intuição. Então, se Deus fala conosco de dentro para fora e o ego é o que atende as demandas externas que são improdutivas, então eu deveria eliminar o ego? A princípio eu pensei isso. E até o budismo me deu uma reforçada, porque eu li um texto budista que disse que a gente vai atingir a iluminação quando matar o ego. Mas nada do que foi criado pode ser eliminado, tudo tem um propósito. A outra coisa que chama a atenção nessa mensagem é a palavra que ele usou, individuação. Individuar-se, que é diferente de individualização, né? Eu aprendi um pouco melhor sobre essa palavra numa palestra do Leandro Carnal na TV Cultura, e que ele explica que individuar-se é tornar-se indivíduo, é a sua individualidade, né? Então, o, o ego é aquilo que nos torna um indivíduo, é o que faz com que a gente se diferencie dos outros indivíduos. E existe um propósito para ser assim, tem uma razão de ser, né? Existe algo que te torna único, insubstituível, algo que só você pode fazer. Só você faz do seu jeito. E o seu jeito é essencial para aquele objetivo específico. Por outro lado, a gente tem também a centelha divina. E é a centelha divina que nos capacita a viver o amor incondicional. E é aí o porquê que a voz do coração precisa falar mais alto que a da mente. Por quê? Porque o coração nos permite nos sensibilizar, nos permite sentir afeto
e ser afetado pelos outros. A mente nos mantém muito mais focados no indivíduo, né? E o coração nos faz sentir melhor aos outros e a nós mesmos. Então a mente pode gerar mais resultados. O coração gera mais equilíbrio no contexto que a gente se insere. E o equilíbrio é uma lei da natureza, né? Tudo tende ao equilíbrio. E acho que a verdadeira, a essência dessa mensagem é que devemos buscar o equilíbrio entre o indivíduo e o todo, porque tanto o indivíduo é importante, por isso que o ego não deve ser eliminado, quanto o todo. Então, se focar só no ego, vai se perder do todo, né? Esse que eu acho que é a grande mensagem. Então, nós não deveríamos nos enxergar como organismos separados, mas órgãos de um mesmo corpo. Trazendo aqui de novo, né, a gente já falou disso em mensagens anteriores, essa visão de um único corpo, de unidade. Então, vamos pensar, da mesma forma que o coração bombeia sangue para o resto do corpo, ele precisa receber sangue para ele mesmo trabalhar. E quem que alimenta ele de sangue? Ele mesmo. Ou seja, enquanto órgão essencial do corpo, ele está sempre trabalhando para ele e para o todo, sem parar. O ponto principal é que o que ele faz para ele mesmo, enquanto indivíduo, tem exatamente a mesma importância do que ele faz para o todo, que é o que o torna um órgão do corpo. Esse que é o equilíbrio. Por fim, por que mais bem-aventuranças você colhe? Porque você, ao ocupar o seu lugar exato nesse universo e se equilibrar com o todo, você trabalha por todos, mas todos trabalham por você. Ou seja, você se coloca num ciclo de prosperidade. E aí, por parar de ter que fazer tudo sozinho, você alcança mais resultados com muito menos esforço. Se o coração, ao invés de um órgão, se ele fosse um indivíduo, ele, ao invés de só bombear o sangue, ele ia ter que fabricar o sangue, que é a função da medula, oxigenar o sangue, que é a função dos pulmões, filtrar o sangue, que é a função do rim. Imagina o esforço. Se ele insistir em ser um indivíduo, coisa que ele não foi criado para ser, ele vai se desgastar sem chegar a lugar nenhum. Mas se ele entender e, acima de tudo, aceitar que ele é um órgão de um corpo, ele vai ganhar de presente 2 pulmões, 2 rins, e vai ter sangue à vontade para ele ficar 100% do tempo fazendo exatamente o que ele nasceu para fazer, ficar só bombeando.